Então vamos abrir em 1 Samuel capítulo 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele faz, tudo quanto ele diz, sucede. Vamo-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. E antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Pai querido, nós oramos a tua palavra para que ela possa ser revelada ao nosso coração e contextualizada para os nossos dias. Que o Senhor nos ajude, enquanto nós estamos sentados neste culto, adorando ao teu nome, que o homem não fale de si mesmo, mas que a tua palavra seja apresentada de forma clara, límpida, pura e esclarecedora. E que ao término desta reunião, saiamos daqui edificados, saciados pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Temos estudado o livro de Samuel esse semestre, primeiro semestre de 2021. Tem sido muito bom, até prazeroso para mim mesmo estudar essas histórias. E eu fico pensando, quando eu estou me preparando, acho que o pastor Felipe também sente a mesma coisa, na medida que nós lemos os textos e expomos esses textos, a palavra de Deus vai sendo clarificada em nosso coração. Vai clareando uma lâmpada, uma luz no fim do túnel e nos dando revelação, entendimento até para a nova aliança. Chegamos a um personagem bastante importante no livro de Samuel, a figura de Saul. Com certeza, a nossa visão que temos de Saul é uma visão, talvez, muito restrita à figura de um rei mau, um rei devasso, um rei que passou a perseguir a Davi quando ainda jovem e trazia sobre ele um chamado de Deus para o trono de Israel. Mas hoje de manhã nós vamos perceber que talvez não era o início da vida de Saul, não era bem assim. É verdade que Saul tem algumas particularidades e qualidades que nós vamos estudar. Mas eu quero terminar essa ministração falando sobre o tema da nossa pregação, vivendo as providências de Deus para a nossa vida. Quero que você viva essas providências. Esse capítulo 9, para mim, é um livro de providência. Capítulo 8 foi pregado domingo à noite. Deus não queria um rei a priori agora, um reino literal.
Deus queria construir esse reino no coração do povo. Um dia Deus traria Davi, é verdade, mas Deus não queria Saul na sua primazia. Saul vai aparecer porque o povo rejeitou a Deus como rei. A culpa não é de Saul. É bom lembrar que nesse capítulo, Saul nem procurava ser rei. Saul estava procurando as jumentas do pai. E aqui entra uma história muito linda. Uma história de um homem, filho de um homem rico, de uma família abastada. Esse pai, chamado Quis, perde algumas jumentas. Lembrando que jumenta naquela época seria hoje uma BMW, seria hoje um carro importado, caro. As jumentas eram de grande utilidade. Lembrando que as jumentas também eram até animais que os reis montavam para entrar e ser aclamado pela multidão, como aconteceu com Jesus. E enquanto ele vai de forma resoluta e incisiva procurar as jumentas, Deus vai dizer ao profeta Saul: amanhã um homem vai te procurar. E este homem vai ser o futuro rei de Israel. Unge ele. Saul não tinha intenção. Saul não pensava em ser rei. Saul está buscando as jumentas do seu próprio pai. O Saul que você e eu temos ouvido dos púlpitos de muitos anos atrás é aquele Saul que perseguia Davi. Mas esse é um outro Saul, que eu espero que não seja um outro Fernando, uma outra Márcia, uma outra Fátima, um outro Felipe, pastor Felipe. Se nós endurecermos o nosso coração com a unção que nós recebemos, tal qual Deus vai depositar uma unção sobre Saul e ele vai se perder na rebeldia, na dureza e nos seus próprios pensamentos ele vai seguir a sua própria vida. Portanto, eu convido você a se desarmar de toda pregação possível contrária ao pensamento do rei Saul de que ele era só um homem mau. Ele tinha qualidades. Antes de falar sobre sete pontos das providências de Deus na nossa vida, do que é que nós podemos aprender, eu queria falar de algumas particularidades. Primeiro, a tribo de Benjamim foi uma tribo que envolveu-se em inúmeras batalhas. Saul era da tribo de Benjamim. Veja o capítulo de número 9, verso 1. Ele era benjamita, filho de Quis. Se puder colocar na tela, Gênesis 49, 27, Jacó profetizou para Benjamim, o seu filho, lá em Gênesis 49. Olha a profecia que Deus deu a Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. E pela manhã ele devora a presa e à tarde reparte o despojo. Saul foi uma figura muito importante porque Saul, no trono, começa a enfraquecer os filisteus. Quem vai acabar com os filisteus, quem vai tirar os filisteus da nação de Israel é Davi. Mas é Saul que começa a enfraquecer o reino dos filisteus. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus não tem estrelas, que cada um de nós tem uma parcela de ação no reino de Deus. Davi foi importante, importantíssimo. Até hoje a bandeira de Israel traz a estrela de Davi. Mas antes dele veio Saul. E Saul começa a pauperizar, a enfraquecer o reinado dos filisteus naquela terra. E os filisteus eram inimigos de Israel. Até hoje recebem o nome de palestinos. Lá na faixa de Gaza, que se levantam de uma forma cruenta contra Israel. Mas é bom lembrar que na nova aliança, nos tempos que nós estamos vivendo, os palestinos não são os inimigos de Israel, nem da igreja. Porque a nossa luta, igreja, não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Deus dá essa profecia, coloca a profecia na tela, Gênesis 49, 27, obrigado Rogério. A profecia na tela diz que esse Benjamim vai despedaçar. E a história de Benjamim no Velho Testamento é a história de uma personagem que enfrenta inúmeras batalhas. Benjamim, eu diria que era um apêndice. Até hoje alguns perguntam por que algumas pessoas têm apendicite. Porque tem um apêndice que inflamou. Apêndice é um pedacinho que está pendurado no intestino. Benjamim era uma tribo pequena.
E aqui cuidado com a palavra pequena, porque Paulo era pequeno de estatura e era da tribo de Benjamim. Aleluia. E Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele era da tribo de Benjamim. Benjamim era uma tribo pequena e é a única tribo que ficou aliada com Judá quando o reino de Israel foi dividido. E essa tribo ficava entre Judá, no sul, e Efraim, as 10 tribos do reino do norte, lá na terra física de Israel. Uma outra particularidade desse texto é mostrar que Davi era bonito. Eu não sei se Brad Pitt ganhou ou perdeu dele. Eu não sei se algum ator hollywoodiano era mais bonito do que Saul. Mas o versículo de número, vamos ler no capítulo 9, verso 2, diz que ele era moço, ele era belo, e aqui as meninas vão gostar. E que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que Saul. Roberto Carlos, eu acho que foi daqui que ele tirou a letra. Este cara sou eu. This is the guy. Esse é o cara. Esse é o homem. Esse homem é bonito. E de fato, na verdade, ele era bonito e a Bíblia faz questão de dizer. Mas a grande beleza que nós não vamos encontrar narrada nesse texto, era uma beleza que nós vamos encontrar em Davi. É impressionante essas curiosidades dos textos que eu e você às vezes não percebemos. A cidade que Saul morava era chamada de Gibeá. E a cidade que Samuel morava era a cidade de Ramá. Sabe qual é a distância de Gibeá para Ramá? 8 quilômetros. Qual é a distância de Campinas para Valinhos? Alguém diz para mim. Quando eu chego no Carrefour ali de Valinhos, na saída, eu penso, já estou em Valinhos. A distância é muito pequena. Fala aí, Miguel. Quantos quilômetros? 4? 10 quilômetros, né? Da minha casa. Mas eu estou falando quem mora ali de um bairro ali mais perto, é muito mais perto ainda. Então a cidade era pequena, ou seja, Valinhos e Campinas é muito mais distante uma da outra do que Gibeá e Ramá. Agora imagine eu e você. Vamos imaginar aqui o texto. O moço que estava com Saul, que foi procurar as jumentas, os dois, quando disse o moço de Saul, olha, vamos ali na cidade que tem um profeta. Sabe o que é que me chama a atenção? Que Saul nunca ouviu falar de Samuel. Saul morava a 8 quilômetros de Samuel, da cidade de Samuel, e ele nunca ouviu falar que havia em Gibeá, em Ramá, um profeta chamado Samuel. E quando ele chega na casa de Samuel, é comunicado a ele, através de umas moças, que Samuel iria subir ao monte para sacrificar a Deus no alto, levar oferta. Saul não sabia nada disso. E vamos parar aqui o texto. É preciso entender o texto e o contexto. Deus já havia estabelecido na Torá, lá na lei, que existiam as festas judaicas. Vamos lembrar quais são as festas fixas? Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Saul não subia ao monte para adorar a Deus nestas festas. Saul não fazia caso de que existia um profeta de Deus que era um juiz chamado Samuel. Isso mostra que podem existir pessoas nas igrejas cujos pastores e líderes estão ensinando, falando as verdades profundas de Deus e eles estão desligados, perdidos. Desconhecem a palavra revelada. Paulo diz que os judeus, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Esse é um grande perigo da igreja. De estarmos na casa de Deus, de estarmos vivendo esses dias tão maravilhosos, apesar de todas as tensões e lutas e conflitos, mas são dias de revelação. São dias de entendimento. Saul estava ali, ele era um homem bonito. Veja, não vamos falar mal de Saul hoje não. Saul, enquanto não encontrou as jumentas do seu pai, ele não se satisfez. Sabe o que é isso? Uma virtude. Alguém que quando põe a mão no arado não solta. Eu preciso completar a minha missão. Ele está o tempo todo preocupado. E as jumentas do meu pai? E Samuel chega e diz, elas já foram encontradas.
Fica tranquilo que elas já foram encontradas. Ele está preocupado, mas eu não vejo ele preocupado em adorar a Deus. Nós não vamos ver Saul conhecendo que bem pertinho dele, que é mais perto do que Valinhos de Campinas, tem um profeta chamado Samuel. E tem muita coisa acontecendo nesses dias e tem muita gente desligada nas igrejas. Não está enxergando os sinais, não está enxergando os tempos e as épocas. Saul era esse tipo de pessoa. Ele tinha virtudes. Ele tinha qualidades como todos nós temos, mas ele não tinha uma relevância e um apego às coisas da casa de Deus. O fato dele procurar animais perdidos indica para nós que ele não era do tipo que desistia facilmente. Saul possuía até uma certa modéstia. Ele não era um homem que ostentava. Ele não era um Salomão que teve riquezas e sabedoria. Ele não ostentava muito isso. Porém, ele não participava das questões espirituais. Ele tinha uma grande consideração pelos sentimentos do seu pai. E ele persistia no desejo de obedecer à vontade do seu pai, que era encontrar as jumentas. Você já pensou hoje um empresário aqui em Campinas perder 10 caminhões para a logística? Foi a mesma coisa. Perder 10 ônibus fretados que ele tem, que são monitorados por GPS, foi o que o pai de Saul perdeu, e Saul está diligentemente procurando isso, mas nós não encontramos a mesma diligência para as coisas espirituais. Há muita gente aí fora e há muita gente dentro das igrejas diligente para as coisas terrenas, para as coisas materiais, para as coisas que vão ficar para este mundo. Saul, me parece que essa mesma visão, que já é um defeito dele, vai se perpetuar na sua caminhada. E nós temos o hábito de olhar para Saul e achar que ele foi aquele rei rebelde. Aquele rei que quis fazer, mas ninguém nasce com essa rebeldia que se manifesta da noite para o dia. Ela é construída. A apostasia, a frieza, a mornidão, ela vai chegando aos poucos. E quando menos pensamos, o pensamento de Lúcifer pode estar em nós. Eu faço do meu jeito. Eu faço pela minha ótica. Para que esperar Deus? Eu vou oferecer sacrifício. Ele não espera Samuel. E ele faz sacrifícios lá na frente. Mas se olharmos aqui nesse capítulo, ele já não valorizava há muito tempo, ou talvez nunca valorizou, as coisas espirituais. Quais são as lições que nós podemos aprender dessa passagem? Propositalmente, eu não quis ler o texto todo, do 1 ao 27, por respeito a você. Nós íamos ficar muito tempo de pé. Você vai ler em casa. Embora, se a gente for muito realista, vale a pena ficar de pé para ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Nós ficamos de pé por tantos eventos. Quando eu faço casamento, eu brinco, eu digo para os noivos, o casamento que eu faço não vai mais do que 40 a 50 minutos. Até 30 minutos eu faço. Por causa dos sapatos altos das mulheres. Tenha dó. Mas a palavra de Deus, ela pode ser lida quando Neemias Deus faz aquele grande avivamento nos dias de Neemias. A Bíblia diz que o povo ficou no deserto, em pé, no sol escaldante, do nascer do sol até meio-dia, ouvindo as palavras que Esdras, o escriba, leu no livro de Deus, na Torá. E terminaram de ouvir, a Bíblia diz que todo o povo chorava. E aonde estava o povo? Sem ar-condicionado, no calor do Oriente Médio, no deserto, de pé, ouvindo, sem microfone, sem mesa de som, a palavra de Deus. Portanto, quando alguém começar a lhe chamar, e o pastor Fernando ou Felipe e outros pastores, para ler a Bíblia de pé, e ficar o texto muito longo, lembre-se de Neemias 8.
Deus está te chamando para um avivamento. Um amor à palavra. Quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? E isso tem a ver com a sua vida pessoal. Eu quero trazer essa palavra para você. Você que está nos ouvindo. Vamos fazer do texto e contextualizar esse texto para nós. Qual é o tema da nossa pregação? Vivendo as providências de Deus para nós. Primeiro aspecto que eu aprendo aqui, primeiro ponto, é as providências divinas em meio às aparentes perdas, com crase, tá? As providências divinas em meio às aparentes perdas. Imagina, quem daria conta que a perda das jumentas de Quis seria o elemento que Deus usaria para Samuel conhecer Saul, para Saul conhecer Samuel e dizer, esse é o rei. E por que você está reclamando hoje de manhã das perdas que você tem enfrentado? As perdas que eu e você enfrentamos, os cenários que nós estamos lançados aí, fomos lançados, Deus pode dar a oportunidade de trazer providência na sua vida. Saul não saiu de casa atrás das jumentas, é hoje que eu vou ser chamado de rei. Não, ele nem imaginava. Ele vai atrás das jumentas. Ele está servindo ao pai dele. Ele está sendo obediente a um chamado de um pai. E Deus, no dia anterior, já tinha dito para Samuel, amanhã um homem, um rapaz, vai chegar à tua casa e é ele que vai ser o rei de Israel e você vai ungir. Isso é muito importante, queridos. Quem poderia pensar que o primeiro rei de Israel viria de um encontro de Saul com Samuel, que chega na sua casa, porque o moço que estava trabalhando na casa de Quis, que acompanha Saul na viagem, diz, tem um vidente ali, um profeta, um homem de Deus, lá na terra de Ramá. Vamos lá? Ele não conhecia Samuel. Eu quero crer que Deus também pode, nessas perdas, até mesmo dos seus negócios, com essa pandemia e essa crise que nós enfrentamos, Deus pode prover coisas extraordinárias na sua vida. Você crê nisso? Foi assim que surgiu o rei de Israel. Esse rei que vai surgir veio de um encontro casual de um homem procurando jumentas. A segunda lição que nós aprendemos aqui, esteja atento ao que Deus tem falado. Esteja atento, o que Deus tem falado para você. Uma coisa eu sei o que Deus falou para Saul, para Samuel, acerca de Saul. Portanto, esteja atento. Eu acho que Samuel ficou muito impressionado com a beleza. E quando ele viu Davi, depois lá na frente, assim... Porque ele ficou impressionado com os filhos de Jessé, desde o mais velho. This is the guy. Esse é o cara, olha, homem alto, bonito. Os filhos de Jessé, irmãos de Davi. E ele já tinha feito esse mesmo erro com Saul. Porque ele vai olhando só a beleza, só a beleza. Mas Deus, de certa forma, se aproveita na sua vontade permissiva. E usa Saul para a sua glória, para enfraquecer o reino da Filístia na terra de Canaã. Esteja atento, vamos ver o que Deus falou no capítulo 9, verso 15 e verso 16. Ora, o Senhor, marca na sua Bíblia, um dia antes de quem? De Saul chegar, o revelar a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo. Veja que Deus não está só preocupado com Saul. Deus está olhando para o povo dele que está sofrendo. Eu atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Antes de Saul chegar, Deus chegou primeiro. Antes de Saul chegar e procurar jumentas, Deus já tinha revelado a Samuel, vai chegar um homem, unge ele, é ele. Eu pergunto hoje de manhã, o que Deus tem falado para você? Anote. Nós esquecemos. Nós esquecemos facilmente. Pega a caneta.
Eu não estou falando de você sair daqui e procurar um profeta de esquina. Pergunta a Denise, que fez trabalho aí nos presídios, e o que ela ouvia de tanta revelação de profeta, que não era revelação nenhuma. Kodak ganhava de 10-0. A maior revelação é a palavra de Deus, irmãos. A maior revelação é a Bíblia Sagrada, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Escreve a palavra, anota os textos, anota os versículos, vai olhando o que Deus está construindo na sua vida. Deus fará providências ao longo do processo daquilo que Ele tem te revelado e te colocado. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Esteja atento. Não é à toa que Deus falou a Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão. Para que todo aquele que correr, veja, apressadamente veja a visão. E a visão é que a terra se encherá com as águas que cobrem o mar. Isso Abacuque vê, só que ele olha aqui, só Babilônia atacando a terra de Judá. E Deus diz, a terra se encherá da minha glória. E ele está vendo Babilônia. E ele está vendo um exército que vai atacar Judá. Mas Deus falou para ele, escreve a visão, porque no tempo devido se cumprirá. Guarde a palavra de Deus. Esteja atento ao que Deus tem falado para você, porque Deus é um Deus de planejamento estratégico. Aleluia. Deus é um Deus de planejamento estratégico. Quem imaginaria que do casamento de Ruth, a Moabita, agora esqueci o nome dele, com Boaz, vai gerar um filho que vai gerar um outro filho lá na frente, que vai ser dessa união, o filho de Ruth, o bisavô de Davi. Isso mostra que olhos não viram, ouvidos não ouviram, acerca daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Anote, escreva o que é que Deus tem falado. A terceira lição que nós aprendemos aqui, reconheça que pessoas ocupam funções e propósitos distintos por Deus em seu plano macro. Nossa, pastor, eu não vou conseguir copiar, eu repito. Tem um jornal de manhã que eu assisto no Jovem Pan. Repita a hora. São 6h25. Repita. Eu acho bonitinho. Eu fico lá no carro escutando. Repita. Repita. Eu digo, essa jornalista é didática. Acho bonitinho. Ela fala 9h20. Repita. 9h20. E eu também falo isso. Repita. E tem que repetir. Porque às vezes o povo de Deus está distraído. Às vezes o povo de Deus não está percebendo, às vezes nós estamos na casa de Deus, às vezes nós estamos no culto e nós estamos distraídos. E se a sua mente estiver distraída, volta aí, irmão, cutuca o teu irmão, está dormindo, cochila, traz aí, não toma Rivotril não, toma do céu, acorda, anota, escreve, presta atenção, observe o texto. Talvez o texto que você está ouvindo agora não tem nada a ver com a sua vida, mas você está abastecendo na tua despensa para daqui a 2 anos. Você vai precisar dessa palavra. É por isso que eu anoto tudo, o pregador está anotando, eu anoto a data, eu anoto a hora, dia tal, eu marco na minha Bíblia. E quando eu vou buscar aquela Bíblia, às vezes no meu sofrimento, na minha angústia, eu falei, mas Deus falou. Eu pus a data, eu pus a hora, e eu ainda ponho o nome do pregador. Está aqui. E ainda risco. E rabisco. Cuidado com as distrações. Reconheça, vamos repetir, que eu não repeti a hora, mas não repeti o texto. Reconheça que pessoas ocupam funções e propósitos distintos. Vou falar devagar. Reconheça que pessoas ocupam funções e propósitos distintos por Deus em seu plano macro. Eu vou mostrar para você quantas pessoas Deus usou nesse texto para colocar Saul no protagonismo para se encontrar com Samuel. Vamos ver quem Deus usou. Primeiro, ele usou as jumentas. Elas se perderam. Segundo, ele usou Quis para dizer, meu filho, eu perdi minhas jumentas, eu não tenho um GPS, o Waze, Google Maps. Vai procurar. E ele vai procurar. As jumentas foram perdidas, Quis pediu, vai procurar, mas Deus ia usar esse modus operandi para ele se encontrar com Samuel. E agora ele vai usar uma outra pessoa, que é o moço, que não tem nome. Tem gente que não tem nome na Bíblia, mas sem aquela pessoa, a história seria outra. Alguém sabe o nome daquela menina que falou para a mulher do general da Síria,
que havia um profeta Eliseu lá na terra de Israel que curava. Qual o nome dessa menina? Eu não sei. Alguém sabe o nome do rapaz que saiu de casa de manhã com 5 pães e 2 peixinhos? E quando os discípulos incrédulos disseram, mas como é que a gente vai alimentar essa multidão? Na mesma hora, está passando um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E tem um evangelista, só ele, que diz, um rapaz, eu gosto da palavra inglesa que aparece, the lad, o rapaz, passou lá com 5 pães e 2 peixinhos. Vamos baixar a nossa crista e vamos entender que o que temos, o que somos, nós não vamos conseguir sozinhos. Deus usa gente, pessoas, para nos abençoar. Deus usa, e Deus quer te usar. Seja um canal, seja um instrumento de Deus para cumprir as palavras proféticas de Deus na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Abra o seu coração. Não seja duro. Dê compaixão, você que recebeu compaixão de Deus. A nossa tendência é julgar o nosso irmão, julgar o outro. Mas quando é para nós, nós queremos que Deus tenha misericórdia. Que história linda ver que jumentas, o pai de Saul, e agora o moço, vamos ver o texto, no capítulo 9, no versículo 5. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia? Vem e voltemos. Saul quer voltar. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas. Olha como ele está preocupado com o pai. Tem filho que não está nem aí com o pai. Está preocupado com o pai. Porque você vai dizer, mas é a jumenta. Meu querido, é BMW. Meu querido, é investimento, é logística. É o recurso dele para ganhar o seu ganha-pão. Ele está preocupado, isso é virtude. Ele quer voltar, ele quer desistir. Aí o moço diz, não, tem um profeta aqui perto. Veja o versículo número 5, versículo 6. Porém ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus. E ele é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá. Se fosse nos dias de hoje, estava cheio. Mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? E ele quer levar uma oferta. Mas não foi só o moço que ajudou. Quando eles chegam lá, há toda uma situação, né? O profeta está se preparando para ir no monte, consagrar-se a Deus e levar oferta. E a Bíblia diz que eles encontram moças na porta. Veja o versículo de número 11. E subindo elas pela encosta da cidade, encontraram quem? Umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram, está aqui o vidente? Elas responderam, está. Eis aí, o tens diante de ti, apressa-te. E ela ainda diz, apressa-te porque eu acho que não é coincidência não, é Jesuicidência, é providência divina. Ele está saindo agora para ir para o monte e vai demorar. E Saul vai conhecer Samuel nessa hora. Alguém crê em Yahvé Jireh? Eu só ouvi a Beatriz dizendo aleluia bem fraquinho. Acho que as máscaras estão ofuscando. Alguém crê em Yahvé Jireh? Amém. Olha a providência. Deus está provendo. Deus está abrindo portas. E é muito importante isso, no verso de número 16, também ele vai falar, no verso 16, amanhã a estas horas, Deus falando para Samuel, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Significa que Deus usou também Samuel. Quem foi que Deus usou para cumprir o seu plano macro na sua vida? Você sozinho? As jumentas. O dono das jumentas, o moço que foi com Saul, as moças que apareceram e agora Samuel. A Bíblia diz que 1 perseguirá a 1000, 2 perseguirão a 10.000. Nós vamos muito além se nós formos juntos e contarmos com o suporte uns dos outros. E Deus usará pessoas para abrir portas e cumprir a palavra dele na sua vida. Creia nisso. Essa história é desafiadora para nós. A quarta lição que nós
aprendemos aqui é que enquanto fazemos a vontade de Deus, Ele provê e trabalha por nós. Enquanto fazemos a vontade de Deus, Ele provê e trabalha por nós. Saul está procurando as jumentas, e agora o moço vai dizer, vamos atrás do profeta. As moças dizem, olha, ele está aí, ele vai subir ao monte para adorar, para sacrificar a Deus. Mas de repente, Saul vai conhecer Samuel. Samuel vai convidá-lo para comer à mesa com ele. Aleluia. É interessante essa história. E ele fica tão agitado no meio da mesa, da conversa. E as minhas jumentas? E as jumentas do meu pai? Aí Samuel diz assim, as jumentas já foram achadas. Amanhã, quando você chegar lá na porta, alguém vai te dizer que o teu pai já achou as jumentas. Agora ele está procurando tu. Você. Desculpe o tu. É você. Ele está procurando você. As jumentas já foram achadas. Sabe por quê? Enquanto nós nos preocupamos em fazer a vontade dele, ele trabalha e opera a favor daqueles que nele esperam. O capítulo de número 9, verso 20, diz isso. Quantas jumentas, porque ele está falando com ele, né? Vamos ler o 19. Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Já convidou para comer. Isso é de Deus, irmão. Já convidou para estar na mesa do profeta. Você acha que o profeta vai convidar qualquer uma pessoa que estranha, que ele não conheceu? Vem para a mesa. Comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Agora vamos ler o 20. E ele está preocupado com as jumentas. Eu acho que ele estava ansioso. Eu não sei se ele era muito acelerado. E diz no verso 20, quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Aleluia. Ele está dizendo, oh, Samuel, take it easy, fica aí tranquilo, sentado. Come na minha mesa. Samuel não, Saul. Eu já encontraram as jumentas. Se você ler o capítulo 10, verso de número 2, ele vai dizer, isso aí é um outro texto. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, lá perto de Efrata, onde é Belém até hoje, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar. Mas Deus já tinha dito para Saul, por meio de Samuel, fica na mesa, para de pensar em jumenta, que as jumentas já foram achadas. Eu quero te dizer que Deus te achou, que Deus te encontrou, e você vai ser o rei de Israel. Que oportunidade tremenda. É verdade que ele perdeu a oportunidade lá na frente, mas ele foi rei. Quantos crentes têm perdido a oportunidade? Quantas pessoas receberam o azeite? Eu deixo a bomba para o pastor Felipe pregar hoje à noite, porque eu quero entender como é que Saul, a Bíblia diz que ele recebeu o óleo na cabeça, recebeu o azeite, profetizou com os profetas, o Espírito Santo veio sobre ele, transformou ele em um novo homem, e ele vai se rebelar contra Deus. E vai terminar os seus dias na terra procurando feitiçaria e ocultismo. Isso serve de lição para nós, que nós podemos começar a vida cristã muito bem e terminarmos muito mal. O mais importante não é a velocidade que começamos no início, é como nós vamos terminar. Há muita gente que entra nos corredores das igrejas e já receberam tanto óleo, irmãos, já caíram tanto, mas não se levantam para fazer a obra. Cuidado com esse evangelho de que receba terno, receba unção, receba óleo, receba isso, e é um cai, e é um grude, e é unção de riso. Não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que a unção de Deus, ela molda o nosso caráter. Ela trata conosco as arestas. Davi não era perfeito, Davi tinha muitas falhas. Pecado moral, adultério, homicídio. Mas Deus corrigiu ele. Deus tratou com ele e continuou dizendo, ele é um homem segundo o meu
coração. Ele se deixa moldar-se pela minha unção. A unção quebra o jugo. A unção quebra as cadeias. A unção quebra as prisões. A unção molda o caráter e muda e transforma até aquele dia em que a imagem de Cristo será resplandecente em nós e aparecerá em cada um de nós, e esse é o nosso alvo. A unção está presente. João diz: tendes a unção está em vós, a unção testifica que sois filhos de Deus. E esta unção tem um propósito, não é para show, não é para espetáculo, não é para ostentação. A unção é para enfrentarmos as tempestades da vida e a imagem de Cristo ser formada em nós até aquele grande dia onde a imagem de Cristo será reproduzida 100% em nosso homem interior. Isso é a unção. Tem pessoas que estão procurando a unção de dente de ouro. Onde é que tem unção de dente de ouro na Bíblia? Eu não sei. Eu sei que Deus deu 32 dentes a mim e a você. Alguns já perderam e extraíram. E se ele deu 32, ele pode dar dente de ouro, de prata, de bronze, porque é ele quem faz. Ele pode nos levar ao chão pelo poder dele. Ele não empurra ninguém, mas a presença dele ninguém consegue ficar de pé. Agora, buscar essas unções e ficar só nisso, isso não é evangelho. O evangelho muda. O evangelho transforma. Ah, mas eu recebi lá no Canadá a unção do riso. Unção do riso. Mas o evangelho vai me dizer que a vida não é só risada. Tem choro. Tem lágrimas. E os que semeiam em lágrimas ceifarão. Cuidado com essas distorções, essas aventuras. E cá entre nós, está assim de crentes que viveram essas unções, está tudo em casa. Não tem nada a ver com os que estão em casa pelo grupo de risco. Eu estou falando, estão em casa há 20 anos. Estão em casa há 10 anos, estão em casa há 15 anos e não conseguem se encontrar em nenhuma igreja. E só culpam a igreja, mas talvez a culpa também é sua. Pelo evangelho errado que você escolheu. Não fale mal da igreja. A igreja, se ela está errada, é porque o evangelho está errado. Quando buscarmos o verdadeiro evangelho, o problema não é o fruto, é a semente. Que evangelho você escolheu? Da prosperidade? De que só vai ter cura e vitória e bênção e riso? Paulo não conseguiu ver a cura em Epafrodito, em Timóteo. E recomendou até tomar um pouquinho de vinho para as frequentes enfermidades que ele tinha. Paulo orou 3 vezes, Deus disse: não vai adianta orar não, a minha graça te basta, eu vou deixar isso aí, isso vai ser espinho, para que você não se vanglorie. Ele não saiu curando todo mundo, nem todo mundo recebeu a cura. E quando nós começamos a rejeitar a igreja, é o caso de Saul, ele vai rejeitar a ação de Deus por causa da unção para coisas novas, nós começamos a retroceder. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu falo isso com muita compaixão. Eu conheço muita gente fora das igrejas e só culpam as igrejas. Mas eu quero saber que evangelho você e eu me incluo, abraçamos. Eu não posso abrir mão da igreja. Quando eu cheguei ao evangelho e Cristo se revelou a mim, o primeiro lugar que eu encontrei foi um paraíso chamado igreja local. E até hoje eu não abro mão dela. Mesmo se hoje não fosse pastor, eu não abro mão da igreja. E ainda que aquela igreja seja a mais imatura, de todas são imaturas nessa cidade onde eu moro, ainda assim eu preciso congregar. Porque a lixa da Fátima vai me lixar. E a minha lixa vai lixar a Beatriz. E a Beatriz vai lixar a Denise. E cada um vai lixando o outro, e corrigindo o outro, e admoestando o outro, e suportando o outro, e dando condições. E a palavra vai sendo esse instrumento de martelo para esmiuçar a rocha, a pedra dura da pederneira.
Não despreze a igreja. Sabe por quê? Quando você chegar na eternidade, Deus vai perguntar o que você fez aos domingos. O que você fez durante a semana com a minha palavra? O que você fez com os recursos que eu te dei? E aqui eu não esqueci o ponto da minha pregação, não. Não despreze as pessoas que fazem parte do plano de Deus para a sua vida. As mulheres, as moças, o servo de Quis, que não tem nome, mas ele é importante. Até as jumentas, o próprio Quis, Samuel. E Deus vai usando pessoas para mostrar que nós não somos super amigos, nem super homens. Nós precisamos uns dos outros. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que, enquanto fazemos a vontade de Deus, Ele provê e trabalha por nós, já falamos sobre isso, né? Já comentamos das pessoas que Deus usa. E no capítulo 9, verso 20, mostramos que Deus trouxe a provisão ali das jumentas serem achadas pelo pai de Saul, que vai receber a notícia de que as jumentas foram achadas. Vamos para o quinto ponto que nós aprendemos aqui. Cuidado com a baixa autoestima. Cuidado com a sua baixa autoestima. Há pessoas que se colocam no papel de vítimas. Há pessoas que se colocam, mas eu sou coitadinho, mas eu fui rejeitado, eu estou no meu 8º casamento. Porque você quis. Porque o meu pai me rejeitou. Porque a minha mãe me rejeitou. Porque nenhum dos meus irmãos fala comigo. Porque ninguém da igreja. Eu não tenho condições. Vamos parar com esse discurso. Acho que Samuel não teve muita paciência não quando ele ouviu isso de Saul. E eu mostro para você a prova do crime. Verso 20 e 21. Ele diz assim: quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Aí, olha só a provocação de Samuel, acho tremendo isso. Ele diz: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Você entendeu isso aí, igreja? Acho que alguns não entenderam, não. Vamos fazer aqui o teatro, o show? O show não, a encenação, perdoe-me. Você entendeu? Você está preocupado com as jumentas? E o que está reservado para tudo que tem em Israel? Para você, rapaz. Você vai ser rei. Está preocupado com as jumentas? Você vai montar já na jumenta e a multidão vai dizer, ele é o rei. Não estou dizendo que você vai ser rei não, viu? Não vai distorcendo a pregação não. E aí, porque tem gente, esse é o evangelho da prosperidade. E aí você vai ser rei. Tem umas músicas aí que eu não gosto, né? E você vai pisar os inimigos, e você vai dar risada dos inimigos. Mas que inimigos? Essas músicas, tem que ter cuidado. Os nossos inimigos são espirituais. Aqueles que te humilhavam, você vai sorrir sobre eles. Olha, a música. Aí o ímpio de fora diz assim, é por isso que vocês não se bicam mesmo, né? É um inferno aí dentro. Porque são as músicas que são cantadas. E diz o capítulo 9, verso 22. Olha o que ele diz, ainda no 21. Por que, pois, me falas com tais palavras? Verso 21. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita da menor das tribos de Israel? Sempre dizendo que ele é o menor. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, e a minha família, olha o complexo de baixa autoestima, e eu sou a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, e por que tu me falas com estas palavras de que eu vou ser rei? Samuel ficou calado, não falou mais nada, disse assim, olha, vamos parar por aqui, vamos logo jantar, vamos logo para a mesa. Vamos logo forrar o teu estômago, teu cérebro não está funcionando muito bem, vamos logo alimentar aí o estômago para você pensar. E a Bíblia diz que ele vai jantar, vai à sala de jantar, verso 22, e lhes deu lugar. E eu pergunto hoje de manhã, como é que está a sua autoestima? Eu não estou mandando você sair daqui para buscar autoajuda. Quando a nossa autoestima estiver baixa, não se esqueça que 366 vezes na Bíblia está escrito, não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço. E tudo aquilo que Deus atribuía a você e os homens colocarem em suas mãos, Paulo diz a Timóteo, faça, agarre e faça.
que Deus vai te dar oportunidades de você agarrar uma coisa pequena hoje e Ele vai te colocar em coisas maiores e melhores lá na frente. Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas o Senhor vai me capacitar. Como eu gosto da história de José, acabou de sair do Carandiru, interpretou o sonho de Faraó, e ele diz: agora, Vossa Majestade, escolha um homem sábio que administre a tua casa, porque virão 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. Escolha um homem. E aí, Faraó diz: mas eu não tenho outro homem, a não ser você. Como? Eu? Já você? Pois é. Nos dias de hoje, ser ministro da Fazenda, como Paulo Guedes, tem que ter formação em Chicago, a maior universidade de economia do mundo. Aqui no Brasil tem que ter, no mínimo, FGV. Ou a INSPER, que está em moda. Mas se perguntassem a José qual foi o currículo dele, a universidade que ele veio, qual é a sua pós-graduação? MBA em Carandiru 2. MBA em Carandiru. Foi em Harvard? Não, Carandiru. E ele fez muito bem. Só que ninguém viu o que Deus viu. Foram anos de perdas, de desertos, de frustrações, de choro, de angústias. É muito fácil julgar uma pessoa quando está na frente, mas você não sabe o caminho que ela passou e que ela trilhou para chegar ali. Quando você ver um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não se impressione. Deus não tem mágica. Deus não impõe a palavra dele por osmose, difusão e por telepatia. Tudo vem por esforço, choro, morte, renúncia, desapego e quebrantamento. E quando estes homens aparecem, que os homens ficam impressionados, não fiquem impressionados. Procure saber deles no final do culto e do púlpito que ele saiu. Qual foi a receita? Tenho certeza que você se espantará com a receita. Não foi o curso teológico. Porque hoje muitos terminam o curso teológico e se tornam ateus. E nós conhecemos pessoas que fizeram teologia e hoje não creem mais na existência de Deus. É porque eles não entenderam a prática. A teoria e a prática se complementam. E nós precisamos buscar isso. Cuidado com a sua baixa autoestima. Deus vai te capacitar. Ele vai para a sala, verso 22. Eles vão jantar. Ele vai dar o lugar de honra entre os convidados, no verso 22. E a 6ª lição e a penúltima lição que aprendemos aqui. Reconheça a sua herança em Cristo. Qual é a sua herança? Eu vou dizer qual é a sua herança. Pastor Felipe pregou alguns domingos atrás em Efésios. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos co-participantes da herança que pertencia a Cristo na eternidade, mas hoje Ele é o primogênito entre muitos irmãos e a herança dele é minha, é sua, é nossa. E a baixa autoestima, ela pode ser superada por reconhecer a identidade nossa em Cristo. Quando Saul estava lá se enxergando na baixa autoestima, eu sou de Benjamim, a minha família é a menor. Ele diz: vem para a mesa, rapaz. Para de ser menino, vem ser homem. Senta-se a esta mesa. Você vai ser rei amanhã, você vai se sentar comigo, você vai comer. E muitos cristãos estão precisando se sentar à mesa do Cordeiro de Deus para reconhecer que não é dele que vem, é da graça de Deus que vem sobre nós, que nos faz justos, santos. Vai dizendo amém, igreja. Adotados, regenerados, recriados em Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mais do que vencedores em todas as coisas. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Ele precisou sentar-se à mesa, ele recebe um lugar de honra, e foi esse lugar que Deus te deu. Eu não estou dizendo isso de evangelho de prosperidade. Deus te deu a honra para você sair daqui um varapau, um cabo de vassoura arrogante. Não! É para você entender que o que temos e o que somos é dele. E quem mexer com você, mexeu com Deus.
E veja o texto no verso 23. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro, olha o que ele deu para Saul, a coxa com o que havia nela, e a pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião. Pastor, eu estou com essa minha depressão há 30 anos. É sua? Vai ficar com ela? Vai ficar com ela? Então vamos começar mudando as palavras. Eu não tenho depressão. Ela vai sair da minha vida. Senhor, eu tenho esse meu pânico. É seu pânico? Vamos mudar o verbo? Vamos mudar o substantivo? Aliás, o pronome possessivo? O meu pânico? Não, eu não tenho um pânico. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês já viram que enfermidade, nem Jesus, nem os apóstolos oraram: Pai, venha curar a enfermidade. Uma coisa é orar pelos enfermos, outra coisa é orar pela enfermidade. Pela enfermidade eu não peço, eu ordeno: saia a enfermidade agora desse corpo. Como eu não sei se vai sair ou não, porque às vezes tem muita coisa nos bastidores que só Deus sabe, mas a enfermidade eu digo sai. Agora, ao enfermo, eu oro: Senhor, cure e restaure. Mas tem pessoas que gostam de estarem doentes. Não estou falando nada de Covid, viu, irmãos? Tem pessoas que gostam de estar doentes para ficar no papel de vítima. Baixa autoestima. E a baixa autoestima só pode ser curada quando eu e você nos enxergarmos nesta mesa como Saul com Samuel, é Cristo conosco na mesa. Ele já providenciou tudo. E o último ponto: na crise e na dúvida, Deus confirma os passos e as decisões no caminhar. Saul ficou igual muitos crentes contemporâneos. Na crise e na dúvida, Deus confirma os passos e decisões no caminhar. Saul ficou igual a muitos crentes no mundo contemporâneo. Senhor, eu quero confirmação. Manda alguém aqui hoje para dizer o recado para mim, eu irei. Senhor, manda outro recado. Como Deus já sabe que nós vamos pedir isso, e Saul vai nessa linha, Deus disse: antes de você chegar e se encontrar com seu pai, 3 coisas vão acontecer e eu vou te dar um sinal. Os 3 sinais. Primeiro, 2 homens vão falar para você no caminho que as jumentas foram achadas. Segundo, dos peregrinos no caminho, eles vão te oferecer 2 pães para você comer. Coma e receba. É um sinal de que eu estou te dando. E terceiro, no caminho de volta para sua casa, você vai se encontrar com uma escola de profetas. E de repente você vai se encontrar com esses profetas e o Espírito de Deus virá sobre ti e você vai profetizar. E alguém dirá: Saul no meio dos profetas? E quando isto acontecer, Saul, saiba, você é o rei de Israel. É um sinal que Deus te dá. Não fique pedindo sinal sem sair do canto. Saia do canto que Deus já mandou você sair. E quando você sair, prepare-se. Ele vai confirmar com os sinais. Tem gente que fica só pedindo sinal, mas não sai. Eu nunca vi Abraão dizer: vai da tua terra, vai para a tua parentela. Que sinal, Senhor, eu terei? Tem sinal nenhum, querido. Ande, caminhe. A fila anda. E no caminho, Deus vai confirmando. E você vai ver o tempo todo Deus falando para Abraão: eu te juro, eu confirmo. Eu confirmo. Mas se ele não saísse, não tem confirmação nenhuma. É verdade. Tem gente que só pede confirmação. Vocês lembram de Gideão? Que baixa autoestima. A minha família, é a mesma história. A minha família é mais pobre. Juízes capítulo 6. A minha família é mais pobre. A minha tribo é a menor. Ah, tá bom. E eu já não te mandei eu, varão valoroso, anda. Aí ele não sai, empaca. Aí ele diz: Senhor, eu quero um sinal. Aí pede o sinal, aí depois pede o sinal pela segunda vez, e o camarada não anda. Abraão viu sinais depois que andou daquilo que Deus falou.
E diante desse cenário tão lindo, eu acho que vocês vão sair daqui mais encantados com Saul. E se vendo em Saul, eu e você. Só não vamos fazer o que ele fez lá na frente. Ele vai se rebelar. Nós não queremos isto. Mas esse Saul que aparece no capítulo 9 é o Fernando, é a Marlene, é a Márcia, é o Sérgio, é o pastor Felipe, é a Vera. Somos todos nós. Mas a graça que começa uma obra em nossas vidas, ela vai moldando até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Prepare-se para as providências dele na sua vida. Deus abençoe.